Bom dia, igreja. Todo mundo bem? Graças a Deus. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, nosso Deus e Pai, na Tua presença nos colocamos em oração nessa manhã. Meu Deus, nós queremos louvar ao Senhor, exaltar ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor faz e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Estamos aqui, meu Deus, de coração aberto. Estamos aqui, meu Pai, sedentos pelo Senhor, por ouvir a Tua palavra. Estamos aqui, Espírito Santo, quebrantados, porque queremos ser mudados, porque queremos ser moldados, porque cremos que o Senhor é aquele que pode transformar da água para o vinho toda e qualquer situação. A Tua palavra é clara, dizendo que o choro pode durar uma noite inteira, mas que a alegria virá pelo amanhã. Então, meu Deus, nós levantamos as nossas mãos, nós levantamos ao Senhor o nosso clamor, porque cremos que o Senhor é aquele que trará sobre nós o novo tempo, um tempo de cura, um tempo de transformação, um tempo de restauração sobre nós, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser, curando todo o meu ser. Confio em Ti. Diga para Ele: confio em Ti. Confio em Ti. Eu creio que Tu és a cura. Creio que Tu és a cura. Creio que és Tu para mim. Eu creio que Tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Levante o seu rosto, as suas mãos. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo. Me levas pelo fogo. Curando todo o meu ser. Curando todo o meu ser. Confio em Ti. Confio em Ti. Eu confio em Ti. Confio em Ti. Creio que Tu és a cura. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio que Tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso. Jesus, eu preciso de Ti. Nada é impossível para Ti. Impossível para. Você pode dizer isso? Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Eu creio que
em oração, nós queremos entregar nas tuas mãos cada sonho, cada projeto, cada objetivo, cada meta, cada ideal. O Senhor é aquele que sonda mentes, o Senhor é aquele que esquadrinha corações. O Senhor sabe melhor do que ninguém como que se encontra a nossa vida. O Senhor melhor que ninguém, meu Pai, é aquele que conhece de cada um dos nossos sonhos. O Senhor sabe como que se encontra a família. O Senhor sabe como que se encontra o casamento, o relacionamento. O Senhor sabe como que se encontra o coração dessa pessoa. E talvez, Pai, quando chegaram aqui hoje abatidos, quando chegaram aqui hoje angustiados, quando chegaram aqui hoje oprimidos, quando chegaram aqui hoje, meu Pai, talvez tristes com a realidade a qual estão vivendo, mas nós estamos diante de um Deus que é poderoso, um Deus que pode levantar o pobre do pó e fazer-se assentar à mesa com os príncipes. Em outras palavras, um Deus que ergue uma pessoa, um Deus que levanta uma pessoa, um Deus que tira uma pessoa do poço, do pó, da lama, do mais profundo abismo, um Deus que muda histórias, um Deus que muda cenários, um Deus capaz de converter toda a maldição em bênção. Então, meu Deus, vem agir sobre nós, vem agir sobre a nossa casa, vem agir sobre a nossa família, vem agir sobre o nosso lar, que cada oração que está sendo feita nesse momento, meu Pai, o Senhor possa vir de encontro a essa oração, o Senhor possa vir de encontro, meu Deus, à necessidade dessa pessoa, o Senhor possa vir de encontro ao Espírito Santo, a tudo que essa pessoa está vivendo, para poder honrá-los, para poder conceder vitória a essas pessoas, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, que ninguém saia daqui da mesma maneira a qual adentrou, mas que ela saia daqui fortalecida, ela saia daqui revestida, ela saia daqui com paz, ela saia daqui livre, ela saia daqui liberta, ela saia daqui curada, ela saia daqui, Senhor, para viver milagres, ela saia daqui para poder testemunhar os teus grandes feitos. Em nome de Jesus, meu Deus, é isso que nós queremos profetizar sobre toda a igreja, sobre cada uma dessas pessoas, o agir do Senhor, o mover do Senhor, respostas, milagres, provisão, o sobrenatural do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Eu queria fazer algo diferente nesse mês, esses próximos 3 domingos, incluindo hoje 4 domingos. Nós vamos orar a Deus, clamar a Deus pela cura. Talvez seja você que precisa dessa cura. Talvez seja um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, um ente querido. E você diz, só Deus para curá-lo, só Deus para curá-la. Só Deus para curar a alma, o coração daquela pessoa. Só Deus para colocar um fim em toda dor. Só Deus para colocar um fim em todo sofrimento. Você que precisa dessa cura, seja por você ou por alguém que você ama, que você está aqui lutando por ela. Pega a sua garrafinha com água, vem aqui pertinho do altar para a gente orar. Lá em Êxodo, o texto vai dizer: eu sou o Senhor que te sara. Ele é o Deus que nos cura. Ele é o Deus que nos liberta. Ele é o Deus que faz nova todas as coisas. Pega outro microfone, pastor Ronan, para a gente poder orar aqui agora e determinar a cura. Eu queria que você orasse a Deus, eu queria que você clamasse a Deus. Eu não sei qual é a cura que você precisa, eu não sei para quem é a cura que você precisa, mas nesse momento eu queria que você orasse a Deus dizendo: meu Deus, eu preciso dessa cura, eu preciso desse milagre, eu preciso, meu Deus, dessa bênção, eu preciso, meu Deus, dessa resposta. Fale com Deus aí agora, clame a Deus aí agora. Sim, meu Deus, porque só o Senhor pode trazer cura e libertação a esse povo. Meu Pai, que o Senhor venha trazer a cura da alma. Pessoas aqui, meu Deus, que de repente têm enfrentado problemas em sua vida, problemas difíceis de resolver, mas só o Senhor pode trazer a cura. Então, meu Deus, transforma o interior desse povo. Meu Pai, venha manifestar
manifestar o teu poder, para mudar a situação, para fazer, meu Deus, milagres na vida desse povo que tem buscado, clamado. Pessoas, meu Deus, que tem, meu Deus, vivido momentos difíceis, momentos de tribulações. Estenda a tua mão forte, ó Deus, para abençoar e curar o interior dessa pessoa, para fazer milagres acontecer. Então, meu Deus, que o Senhor venha fazer, manifestar o teu poder, porque o Senhor é especialista em casos impossíveis, meu Deus. Então agora vem com a tua mão poderosa para tirar essa alergia, esse caroço, essa doença incurável, porque aonde a mão do médico não chega, do Senhor ultrapassa. Então agora, meu Senhor, faz o que o médico não pôde fazer, o que os remédios não puderam fazer, meu Deus. Quando ela tomar dessa água, que ela venha constatar a cura, que ela possa ser liberta, que milagres extraordinários venham acontecer em nome do Senhor Jesus, meu Pai. É isso que nós determinamos, meu Pai. Essa pessoa que está aqui com cisto, um caroço, um nódulo, um mioma, um câncer, um tumor, uma infecção, um vírus, uma bactéria, manifesta o teu poder, Pai, para curá-la, para libertá-la. Coloca um ponto final, meu Deus, em toda dor. Coloca um ponto final, meu Pai, nesse sofrimento. Que essa pessoa seja livre, liberta, curada, abençoada por ti, Jesus. Que estas águas sejam consagradas e pela fé se tornem remédio para todo aquele que crê. Diga assim comigo: meu Deus, que milagres o Senhor venha operar sobre a minha vida, sobre a minha família. Beba dessa água com toda a fé. Que o Senhor traga cura para a tua vida. Que o Senhor traga paz para você. Que o Senhor lhe dê forças. E que você possa testemunhar os grandes feitos do Senhor. Você que está aqui na frente, crê no seu milagre, pode voltar para o seu lugar. Meu Pai, nós ligamos aqui na terra. E nós ligamos no céu, meu Deus. Que nesse mês vai haver cura, que nesse mês vai haver grandes milagres. Nós queremos profetizar, meu Deus, em nome de Jesus, grandes milagres sobre toda a igreja. E aquele que crê, diga assim comigo: meu Deus, eu creio. Diga um amém e graças a Deus. Dê suas palmas para Jesus. Bem forte as suas palmas para Ele. Graças a Deus. Bom dia mais uma vez. Dê bom dia para quem está ao seu lado. Fala: vitória nossa, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Podem se assentar, por favor, fique à vontade. Muito frio? Não, né, gente? Até que tá tranquilo, né? Temperatura dá para cair mais uns 10 graus. Mas está um pouquinho, está dando uma diferença ou não? Vê lá dentro, abaixa um pouquinho, por favor. Que Deus possa falar ao nosso coração nesse domingo. Que venhamos sair daqui hoje muito abençoados. Mas que você esteja de coração aberto e que os seus ouvidos estejam atentos a tudo aquilo que Deus vai nos orientar. Entenda que não tem nada perdido. Talvez você chegou aqui hoje com muitas áreas da sua vida sendo destruídas, sendo atacadas, sendo bombardeadas. A quem chega na igreja, e a maioria de nós chegamos aqui não porque tudo está bem, mas a maioria de nós chegamos aqui porque um dia tudo estava mal. A maioria chega na igreja porque um dia uma ou mais de uma área não estava bem, estava doente, oprimido, cansado, sobrecarregado, vício na família, depressão, insônia, brigas dentro de casa, vindo de um divórcio. Ninguém chega aqui bem. Ninguém chega na casa de Deus dizendo: eu vim aqui agradecer a Deus simplesmente porque minha vida está maravilhosa. Por incrível que pareça, são raras pessoas que vêm por amor. A maioria de nós chegamos aqui só quando a coisa está pegando, quando o bicho está pegando, quando o diabo está se levantando, quando as circunstâncias não estão favoráveis.
E eu digo para você que é o melhor momento para Deus agir, é o melhor momento para a gente ver Deus se manifestar. Porque a gente olha por um lado e não vê socorro, a gente olha por outro e não vê saída, a gente olha por outro lado, as portas estão fechadas. Então existe uma única alternativa para a gente, é olhar para o alto, é nos apegar a Deus, e de fato a gente vê que o socorro não vem do homem, mas que o socorro vem de Deus. O nosso socorro não vai vir do dinheiro, o seu socorro não vai vir de pessoas. Embora talvez o que você diga, pastor, eu preciso é de dinheiro. Talvez você diga que eu preciso é de um favor de alguém, que alguém libere algo para mim. Você vai até receber esse dinheiro, até essa pessoa vai ser favorável na sua vida, mas você vai ver, não é o dinheiro chegando simplesmente, ou uma pessoa fazendo algo por você simplesmente. Você vai ver a mão, você vai ver Deus agindo naquela pessoa. Você vai ver Deus agindo naquela causa, você vai ver Deus agindo naquelas circunstâncias. Amém, igreja? Porque o nosso socorro vai vir do Senhor de Deus. Hoje nós fizemos essa primeira oração por cura. No domingo que vem, nos outros próximos 3 domingos, totalizando esses 4 domingos do mês de julho, nós vamos orar a Deus, clamar a Deus para que Deus traga essa cura para todos aqueles que necessitam. Amém? Talvez a cura é você. Você está doente, você toma remédios, você é uma pessoa, sabe, que se adoeceu. Ou por mais que não seja por você, seja por alguém da sua família. Meu pai está muito doente, minha mãe está muito doente, minha esposa está muito doente, meu marido está muito doente. A nossa oração tem um poder muito grande. A oração move a mão de Deus e milagres acontecem por meio delas. E nós temos que orar sem cessar e sem desfalecer. Então domingo que vem eu aguardo você aqui de novo, para junto levantarmos um clamor, crendo, buscando em Deus a graça desse milagre chamado cura. Amém? Amém? Graças a Deus. Eu quero fazer a oração pela família, a oração pelos casais, mas antes eu queria trazer a palavra. Vem aqui, Thalia, por gentileza, para a gente trazer a palavra para os casais. Por favor. O texto que eu quero ler hoje, ele está em Eclesiastes 9:9, onde diz assim: aproveite a vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol. Porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida, pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. Coloca aquele tópico para mim, por favor. Aproveitar a vida juntos é um propósito divino, não um luxo. Casamentos saudáveis são construídos com intencionalidade e alegria diária, mesmo nos dias comuns. Aproveite a vida com a mulher que você... O que, gente? Que você ama. Na Bíblia tem respostas para tudo. A Bíblia nos dá direção para tudo. O engraçado é que muitas das vezes as pessoas elas não se atentam, ou elas fazem de uma maneira que não dão atenção para a palavra de Deus e por isso sofrem. Por que um casamento se destrói? Por que um casamento, um relacionamento, ele vem a ruínas? É justamente porque vocês não souberam aproveitar os bons momentos. Vocês não viveram, vocês não desfrutaram um do outro, vocês não souberam aproveitar um ao outro, num bom sentido, desfrutar um que o outro pode fazer o que um pode fazer pelo outro. Porque disso se trata um relacionamento. E isso que Deus deixa registrado a Salomão, e Salomão descreve no livro de Eclesiastes. Nós não temos que simplesmente correr atrás do dinheiro. Nós não temos que simplesmente corrermos atrás de tantas outras coisas e esquecer da maior dádiva, da maior instituição que Deus criou. A maior instituição que Deus criou não é a igreja. A maior instituição que Deus criou é o quê? É família. E a família ela nasce de um relacionamento, a família nasce entre um homem e uma mulher que aprenderam a conviver um com o outro. O homem que deseja fazer a sua mulher feliz, mas também uma mulher que deseja fazer o seu marido feliz. E o quanto que você se dedica diariamente para fazê-la feliz, ou quanto você se dedica diariamente para fazê-lo feliz.
O quanto você é capaz de perdoar, o quanto que você é capaz de renunciar, de abrir mão simplesmente, muitas das vezes, da sua vontade, do seu querer, do seu ego, para poder agradar um ao outro. Porque ele está dizendo assim, olha, aproveite a vida com a mulher que você ama. O engraçado é que às vezes o tempo está passando, já meiamos o ano, já estamos no mês 7. E o que vocês aproveitaram ao longo desses 6 meses que passaram? Quantos momentos vocês tiveram? Quantos momentos de alegria vocês tiveram? Quantas coisas juntos vocês fizeram? O quanto que vocês compartilharam coisas boas? Porque talvez já se passaram 6 meses. E até agora nada aconteceu. Então se trata de aproveitarmos a vida sozinho, curtindo, fazendo um tanto de coisa errada. A vida você tem que curtir. Do lado de quem você? Dividir os momentos com quem você ama. Amém? Bom dia. A gente sabe que quanto mais anos você tem algo, mais necessidade vai ter de uma manutenção. Quem aqui tem um carro mais antigo sabe que a manutenção é mês, sem mês não. Se você mora numa casa que já tem muitos anos naquela casa, a mesma coisa. Quando você conserta aqui, estraga ali. Quando você conserta lá, estraga do outro lado. Por quê? A tendência com o tempo é as coisas se deteriorarem, é as coisas se estragarem. E aí, qual que é a tendência num casamento se você deixar ele fluir naturalmente? Ele se desgastar até chegar a um ponto de que você não quer mais manter ele. Por quê? Porque o relacionamento ele deve ser, como ali está escrito, com intencionalidade e alegria diária. Ou seja, todos os dias eu preciso ter esse objetivo, ter essa intenção de arrumar as coisas que estiverem erradas. E qual que é a tendência? No namoro, como que é? Eu acredito que o seu namoro aí com seu atual marido, atual esposa, não foi muito diferente do meu. Quando a gente estava namorando, todo fim de semana, que a gente só tinha o sábado para se ver, a gente tinha um lugar para poder ir. Quando tinha condição financeira, a gente ia num cinema, ia num shopping, que geralmente era na semana que eu recebia do meu trabalho. Nas outras semanas que o negócio já estava mais complicado, a gente ia nos parques ecológicos, nas praças. Acho que a gente conheceu todos os parques e praças que tinha em BH, em Betim, a gente foi em todos. Por quê? Porque a gente queria desfrutar esse momento só de nós dois. E aí, provavelmente, não foi diferente no seu namoro. No seu namoro, você saía com frequência. Você ia ali na fontezinha, você ia ali na pracinha, você ia em tudo quanto é canto. E aí, no casamento, você acha que não precisa mais. No casamento, você fala assim, mas eu já convivo com ele todo dia. Tá, mas o que você faz com ele ou com ela todo dia? Discute sobre as contas? Discute sobre o filho que faltou na escola? Discute sobre os problemas? Será que você tem esse momento de vocês dois, um desfrutar do outro? De você poder ali ficar tranquilo e falar assim, vamos no cinema hoje? Sem ficar fazendo conta. Igual essa semana mesmo, eu estava conversando com uma pessoa que ela falou justamente isso. Ela está assim, nossa, eu fui, mas eu fiquei pensando, meu Deus, quanto que eu estou gastando aqui? Só que às vezes você gasta com tantas outras coisas supérfluas e você esquece que isso é um investimento. Essa é uma palavra que a gente fala toda vez, e todas as vezes a gente vê que vocês concordam, que vocês falam, nossa, verdade, é importante. Mas no final das contas, a maioria não muda. A maioria continua levando da mesma maneira, porque não enxerga como uma prioridade. Igual ali no segundo tópico. O amor é o maior presente no meio da rotina cansativa. O casamento não é apenas uma parceria para vencer os desafios. É um presente para tornar a jornada mais leve e significativa. E a gente vê que muitos não querem trazer essa leveza porque não veem ela como uma necessidade. Se no namoro era tudo flores, no casamento é só problemas. É na alegria e na tristeza, mas é na alegria também. Então, se eu não provocar essa alegria no meu casamento, com o tempo, ele vai se esfriar. E às vezes você fala assim, poxa, mas eu não tenho mais aquele amor que eu tinha lá no início, eu não estou sentindo mais aquela paixão, não tem mais aquela coisa. Só que será que você tem plantado? Será que você tem investido? Será que você tem feito alguma coisa? Porque você sabe que para você ganhar mais dinheiro do que você ganha, você tem que trabalhar mais. Você sabe que para você ter um corpo melhor, mais definido do que você tem hoje, você tem que ir mais na academia. Você sabe que para você ter uma saúde melhor, você precisa se esforçar e se alimentar melhor. Mas por que no casamento você não precisa fazer nada? É só conviver? Se você ficar ali só sobrevivendo já é o suficiente? É claro que não. Então, invista no seu relacionamento com intencionalidade. Os momentos de alegria são necessários. E principalmente você que é pai e mãe. Você geralmente já pensa, qual restaurante que a gente vai?
É o restaurante que o marido quer? Não. É o restaurante que a esposa quer? Não. É o restaurante que tem um parquinho para o menino ficar quieto e brincar. Não pode ser assim, tem que ter aquele momento que você fala assim, ó, uma vez por mês, a gente vai deixar de ser pai e mãe e a gente vai cuidar do nosso casamento, vai ser marido e esposa. E eu sei que vocês dão uma desculpa de falar, mas com quem que eu vou deixar o meu filho? Aí você usa isso como critério, passa 1 ano, passa 2 anos. Eu falo assim, meu Deus, será que não tem ninguém durante o ano inteiro para você deixar um dia? Você tem certeza disso? Você sabe que é desculpa, porque se ele precisar ir no hospital, você vai dar um jeito e vai levar. Se o marido, por exemplo. Se a esposa precisar ir no hospital, você vai deixar a criança com alguém e vai dar um jeito. Por que para coisa ruim dá para dar um jeito, mas para coisa boa, não tem como. Então, invista no seu relacionamento. São esses momentos, como ele falou, diariamente, que vai te fortalecer ou vai te derrubar. Vamos orar. Fique de pé, por favor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, abraça sua esposa ou seu marido. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor esteja no meio desse abraço, no meio dessa união. Espírito Santo, talvez esse casamento, ao invés de trazer alegrias, tenha trazido cansaço, tem trazido desgaste, mas esse não é o teu plano. Então, Espírito Santo, que a partir de agora o Senhor revista esse casal com a tua unção, que a tua presença esteja no meio dos dois. Meu Pai, dá essa sabedoria para que eles tenham discernimento de que esses momentos são necessários, não são momentos dispensáveis. Senhor Jesus, que esse casamento seja um momento de alegria, sejam momentos de amor, sejam momentos, meu Deus, aonde a tua presença se faz presente. Espírito Santo, transforma esse casamento. E eu determino daqui do altar, meu Pai, que a tua bênção esteja sobre a vida desse casal, em nome de Jesus. O Pai, sela esse amor. Talvez o cônjuge não está aqui nesse momento, mas aonde quer que ele ou ela esteja, alcança, Pai, nesse momento. Que o Senhor possa quebrantar aquele coração, que possam viver em paz, que possam viver bem, que eles venham rever, meu Pai, as suas diferenças, e eles possam aprender a lidar um com o outro, que jamais falte respeito. Faça o amor crescer, Espírito Santo. Faça ele entender as necessidades da esposa, mas que ela também entenda as necessidades dele, e que de fato, Pai, eles possam serem felizes. Abençoa cada um. Meu Pai, nós queremos profetizar o novo tempo. Nós queremos profetizar que esse casal venha desfrutar de coisas maravilhosas. Nós queremos, meu Pai, declarar em nome de Jesus que eles venham aproveitar os bons momentos juntos. E que o Senhor venha criar muitas oportunidades para isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dê um beijo na sua família. Sejam abençoados. E os que creem digam amém. E diga graças a Deus. Você pode aplaudir Jesus? Graças a Deus. Amém? Podem se assentar, por favor. Eu vou pedir para colocar a agenda da semana, o que vai acontecer nos próximos dias. Pode colocar quando estiver pronto. Como é bom te ver por aqui. Seja muito bem-vindo à Igreja da Fé. Estamos começando agora a agenda da semana. E nessa terça-feira, às 19 horas, o Juventude da Fé estará unido em um só propósito: ganhar almas. E você que deseja levar essas boas novas, esteja com a gente. E claro que quarta-feira é dia dos Filhos de Deus e não se pode faltar. Teremos reuniões tanto às 8 da manhã ou às 19h30 da noite. Também nessa quarta-feira teremos um breve encontro com os evangelistas aqui na sala de reunião, às 19 horas. E também teremos um encontro com a ADF+, na sala da ADF. E nessa quarta-feira, o Juventude estará vendendo um delicioso caldo para arrecadar fundos para o retiro. Se você tem interesse, procure hoje mesmo a obreira, porque são vendas limitadas. Falando em Juventude e ADF+, te esperamos 7 horas da noite com um tema super importante: a amizade. E passando para lembrar que nessa sexta-feira em especial, teremos um ponto de concentração com ponto de luz. Será uma noite imperdível e especial para você e para sua família. Não falte. Já no sábado, teremos a visita no asilo com o Ministério Noemi. Venha estar com a gente. E é claro que você não vai perder nosso domingo inegociável. Para um cristão, é impossível deixar a premissa da semana. Principalmente neste domingo teremos a Santa Ceia, dia de sentar à mesa com o Pai, tanto às 8 quanto às 18 horas.
E após o culto da manhã, teremos o Ponto de Fé com o grupo EVG. E às 14 horas, teremos o EBF Férias com muita diversão, brincadeiras. Traga suas crianças. E assim finalizamos a agenda. Até a próxima. Igreja. Então, domingo que vem, o EBF Férias, a partir de 14 horas? 14? A partir de 2 horas da tarde, traga os seus filhos, sobrinhos, netos, nos ajude a divulgar aqui na igreja mesmo. Vai ser uma tarde muito abençoada, de muita brincadeira, de muita diversão, comida. Tenho certeza que as crianças vão sair daqui muito felizes, tá? Gostaria que você nos ajudasse a compartilhar isso, espalhar isso, para que as crianças tenham uma tarde de diversão. Amém? Posso contar com vocês? Nossa, gente, é o frio. Posso contar com vocês? Tem alguém nessa manhã trazendo a sua fidelidade a Deus? Pastor, estou aqui com a minha fidelidade, meus dízimos, a minha oferta. Eu quero apresentar ao meu Deus, eu quero entregar ao meu Deus como gratidão a tudo aquilo que Ele vem fazendo na minha vida. Só para deixar bem claro, antigamente, quando uma pessoa ela trazia a sua fidelidade a Deus, as suas primícias a Deus, ela tinha uma colheita, ela plantou lá, vamos dizer, trigo. Então, da colheita do trigo, ela separava as primícias, a primeira parte daquela colheita, e ela trazia até o sacerdote e colocava aos pés do sacerdote. Mas por que ela trouxe parte da colheita? Porque ela teve uma colheita. O dízimo de nada é nada. Se você não tem nada, não tem o que você oferecer. Mas todas as vezes que nós colhemos algo, fruto do nosso trabalho, eu fui lá e fiz um trabalho, eu fiz um bico e ganhei lá R$100. Você colheu naquele dia um valor, você trabalhou e aquele dia você teve um valor que chegou na sua conta. Então, como parte de gratidão, de generosidade, de amor a Deus, seja pouco ou seja muito, ali você sabe que existe algo sagrado que não é seu, mas é algo que pertence a Deus. O cristão de verdade, o cristão, não estou dizendo aquelas pessoas que se intitulam, porque tem muita gente que se intitula algo que ela não é. Tem muita gente que bate a mão no peito, eu sou cristão, mas não vive uma vida como cristão. Tem muita gente que diz, eu sou evangélico. O que é ser evangélico? É viver o evangelho. Ser evangélico é quem vive o evangelho. E se você não vive o evangelho, você pode até ter dentro de uma igreja evangélica, mas você não é. O evangélico de verdade é aquele que vive o evangelho. Vive o evangelho. Quem que é o cristão? É quem tem Cristo como centro da sua vida. Quem tem Cristo como centro da sua vida, seja ele da igreja A, seja ele da igreja B, seja ele católico, seja ele de qualquer igreja que for, denominação que for, se ele tem Cristo como centro da sua vida, Cristo é o seu maior exemplo, e ele procura ser um imitador de Cristo, parabéns, você é um cristão. O cristão é um tipo de Cristo, que as pessoas elas veem Cristo através de nós, das nossas atitudes, das nossas ações, do nosso modo de viver, porque vivemos o evangelho. Então o cristão de verdade, ele sabe lidar com dinheiro. O cristão de verdade, ele não tem amor ao dinheiro, porque ele entende que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Casamentos acabam por conta de dinheiro. Famílias se destroem por conta de dinheiro. Irmão mata irmão hoje em dia por conta de dinheiro. As pessoas estão quebrando os princípios hoje por conta do que, igreja? De dinheiro. O cristão de verdade, ele sabe da importância do dinheiro na sua vida, mas jamais o dinheiro vai ocupar o lugar do seu Deus. E uma das maneiras de nós demonstrarmos que o dinheiro não governa as nossas vidas é quando nós somos capazes de honrar a Deus por meio deles, dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Seja eu fiz um biquinho, alguém me deu R$20, eu sei que ali tem R$2 que não é meu. Mas eu fiz um biquinho, minha mãe me deu R$10, irmão, não tem problema. Se é R$1 o seu dízimo, se é 10 centavos o seu dízimo, o dízimo não é valor. A criança da escolinha que devolveu lá 10 centavos de dízimo no envelopinho, ou o empresário que chegou e devolveu R$1.000 de um contrato que ele fechou, para Deus não tem diferença aquele que deu 1.000 ou aquele que deu 10 centavos. Aos olhos de Deus, tanto a criança quanto o empresário, eles foram
fiéis. Agora, quando se trata de administração, é claro que o recurso de R$1.000, você consegue fazer muito mais coisas que 10 centavos. Porém, não se trata de o que recurso está chegando. O que se trata é que as pessoas aprenderam um princípio: ser fiel a Deus. Será que você tem esse princípio? Ou será que você deixou esse princípio? Será que você ainda é um ofertante, um dizimista? Ou será que até hoje o seu coração se apegou tanto ao dinheiro, você está tão preocupado com a sua vida, com as suas coisas, com o seu mundo, e que você entende, poxa, Deus conta comigo, porque da maneira que eu faço para Ele, Ele retribui na minha vida. Da maneira que eu ajudo as portas da casa de Deus se manterem abertas, Deus também vai manter portas abertas para mim. Da mesma maneira que eu sou um provedor da casa de Deus, Deus é o provedor da minha vida. Da mesma forma que eu serei o responsável de uma maneira direta para que nunca falte nada na casa do meu Deus, eu tenho certeza também que Deus jamais vai deixar nada faltar na minha casa. Isso é uma maneira das pessoas pensarem. Então, todas as vezes que você prestar um serviço, que haver uma colheita na sua vida, seja pouca ou seja muita, você entenda, ali existe uma fidelidade, ali existe um dízimo que Deus espera que eu venha devolver, apresentar a Ele, para que Ele continue me abençoando. Quem entende o que eu quero dizer? Graças a Deus. Você pode curvar sua cabeça para a gente orar, por favor? No nome de Jesus. Isso, Senhor Deus e Pai, eu quero nesse momento que o Senhor venha olhar para esse lugar. Que o Senhor venha olhar para cada pessoa que está aqui, Senhor. Que o Senhor venha olhar para cada dizimista e ofertante. Cada pessoa que tem um princípio de fidelidade em sua vida. É fiel ao Senhor. No pouco é fiel ao Senhor, no muito. Meu Deus, eu sei que o Senhor tem tesouros escondidos e riquezas encobertas. Tu és o dono do ouro e da prata, e não existe nada que o Senhor não possa fazer. A minha oração, Deus, é que o Senhor venha abençoar a vida de cada dizimista, aqueles que trabalham por conta própria, aqueles que trabalham por meio de vendas, aqueles que ganham comissões, ou essa pessoa, meu Pai, que está trabalhando para alguém, ou no momento ela está mudando de ramo, ela está, meu Pai, se envolvendo em uma área que talvez ela nunca trabalhou, tem que enfrentar dificuldades. Põe a tua mão sobre ele, Espírito Santo. Abençoa o trabalho dessas mãos, dá sabedoria a esse homem, dá sabedoria a essa mulher, dá o crescimento financeiro. Espírito Santo, dá condições para essa pessoa sair do aluguel, comprar sua casa, comprar seu lote, comprar seu carro, montar o seu próprio negócio. Espírito Santo, que o Senhor possa investir na vida desse povo, o Senhor possa investir na vida desse homem, investir, meu Pai, na vida dessa mulher, que o Senhor possa prover, que o Senhor possa sustentar, que o Senhor possa abrir portas. Da mesma maneira que eles têm mantido essas portas abertas, da mesma maneira, Jesus, que eles têm sustentado, da mesma maneira, meu Pai, que eles têm provido, o Senhor possa prover, o Senhor possa sustentar, o Senhor possa abrir portas, o Senhor possa trazer sobre eles grandes oportunidades. Nós declaramos isso, Deus, em nome de Jesus, que a bênção de Deus, a que enriquece, que não traz o desgosto, esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, esteja sobre os seus caminhos, esteja em nome de Jesus sobre as suas finanças. E aquele que crê, diga assim comigo: meu Deus, eu creio. Digam amém e digam graças a Deus. Se você está trazendo a sua fidelidade, você pode colocar no gasofilaço. Se você enviou na conta da igreja e você quiser colocar a mão no altar, aquele princípio dizendo eu fui fiel ao Senhor, pode colocar a mão no altar. Que o Senhor te abençoe e te prospere mais e mais em nome de Jesus. Pode vir, por favor, por gentileza. Batendo palma com alegria, vamos lá. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, Te adorarei, eu te adorarei. te adorarei. Estás aqui, Estás aqui, mudando os destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui,
de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Esse é quem tu és. olha só, Estás os obreiros vão passar com o envelope do dízimo. Se alguém precisa, recebe da mão dos obreiros, por favor. Que Deus possa abençoar o trabalho de suas mãos, prosperar no nome de Jesus. Pode receber, por favor. Agora, no domingo que vem, cadê aquele envelope da generosidade, por gentileza? Domingo que vem, nós vamos fazer aqui na igreja o domingo da nossa generosidade a Deus. Coloca aquele versículo para mim, por favor. Isso, 1 Samuel 2,30 diz assim: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados como? Com desprezo. Eu vou ler novamente. Eu honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Em outras palavras, me dá uma aqui, por favor, dona Raimunda, por gentileza. Em outras palavras, vão dizer, serão desmerecidos ou não são merecedores. Deus, ele tem prazer, alegria em honrar pessoas que honram Ele. Pessoas generosas verão a generosidade de Deus. Por outro lado, pessoas que não se importam, pessoas que o desmerecem, que acham que Ele não é merecedor, Ele está dizendo assim: da mesma maneira que você me trata, eu vou te tratar. A lei da reciprocidade. O engraçado é que às vezes nós esperamos honra, mas nós não damos honra. O engraçado é que às vezes nós queremos as bênçãos de Deus, mas nós não somos abençoadores. E quando eu digo ato de abençoar, não é o ato simplesmente de você ajudar a igreja, não, é o ato de você ajudar o próximo. Se você pode partir o seu pão com o necessitado, bem-aventurado você vai ser. Se você tem o hábito de ajudar o irmão do seu lado que está passando necessidade, Deus também vai te acudir, vai te socorrer no meio da sua necessidade. Eu não estou dizendo isso simplesmente da obra de Deus, mas estou dizendo, se você tem uma túnica, se você tem 2 túnicas que você pode dar uma, então dê. Se você tem 10 pares de sapato e você pode doar 2, então dê. Abençoe alguém. Existem pessoas necessitadas, que existem coisas que para você já não tem mais utilidade, mas para outros vai ter uma grande utilidade. O engraçado é que às vezes com o tempo as pessoas vão perder essa essência de abençoar uns aos outros. Se você tem coisas que para você não são úteis mais, então abençoe alguém, porque vai ter uma grande utilidade na vida de outro. Nós precisamos ser abençoadores. Nós precisamos honrar mais uns aos outros. E quando você honra, consequentemente você será honrado. Deus vai levantar uma situação para te honrar. Deus vai colocar alguém no seu caminho para poder te honrar. Nós precisamos ser pessoas generosas. Nós não podemos ser pessoas, mão fechadas, mesquinhas, pessoas egoístas, avarentas, que só pensam em si e estou pouco me importando para o meu próximo. Nesse próximo domingo, toda a igreja, nós estamos orando, eu estou orando a Deus, para que Ele venha abençoar a nossa generosidade, para que de alguma maneira Ele venha devolver para você multiplicado muitas vezes mais do que você vai apresentar. Amém? E você que diz, olha, eu sou uma pessoa generosa, eu sou uma pessoa que tem um coração desprovido, no domingo que vem eu vou preparar uma oferta nas minhas condições, seja 50, seja 100, seja mais, ou seja 20, é você e Deus, cada um dá conforme está no seu coração, foi proposto no seu coração, mas você vai honrar a Deus no domingo que vem, você vai trazer a sua oferta, você vai apresentar a Deus. Quem planta fé, colhe milagres. Aqui dentro, isso aqui eu estou falando para quem não tem ainda, aqui dentro tem um saquinho com algumas sementes de mostarda. Você vai lançar essa semente onde você crê que Deus vai trazer uma grande colheita na sua vida. Você vai lançar essa semente onde você crê que Deus pode fazer você, desenvolver naquele lugar, e ali você vai profetizar a bênção de Deus.
e consequentemente ali você vai colher grandes testemunhos em nome de Jesus. Amém? Se você diz assim, pastor, eu creio, eu não peguei ainda, pega por favor da mão dos obreiros se você quiser. Quero fazer uma oração por esse dia. Você pode curvar a sua cabeça, por favor? Pode passar, se alguém quiser, é só balançar a mão. As obreiras entregam para você, no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. No domingo passado, nós falamos sobre generosidade, o quanto que o Senhor espera isso de cada um de nós. A generosidade revela o coração do ofertante. Não se trata de valores, se trata da nossa capacidade de se desprender de algo, de fazer algo pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus, abençoa a cada uma dessas pessoas. Abençoa nesse momento, Deus, cada pessoa que nesse próximo domingo vai trazer a sua honra, vai trazer a sua oferta. Pessoas que talvez já separaram um valor, talvez pessoas que vão separar ao longo dessa semana, mas que o Senhor venha honrá-los, meu Deus. Em nome de Jesus, da mesma maneira que eles vão prover na tua casa, o Senhor possa trazer, meu Deus, um grande tempo de provisão sobre eles. Em nome de Jesus. E aquele que crê, diga, meu Deus, eu creio. Digam amém. E graças a Deus. Amém. Pode guardar tudo aí, por favor. Se você está com a sua Bíblia, os obreiros podem sentar. Nós vamos entrar no momento da mensagem. Embora hoje eu vou ler 2 versículos muito pequenos, mas eu queria que você abrisse para mim no livro de 2 Coríntios, tá? 2 Coríntios, no capítulo 2. São 2 versículos, eu vou ler um versículo em Efésios, vou ler outro versículo em Coríntios, mas eu gostaria que você abrisse nesse de 2 Coríntios, se você está com a sua Bíblia em mãos. 2 Coríntios, no capítulo 2, por favor, tá? Estamos nessa série de mensagens, a guerra invisível. Precisamos muito ouvir tua voz. O Senhor, melhor que ninguém, sabe o ponto que estamos hoje. O Senhor sabe de onde essa pessoa saiu, aonde ela está e aonde ela quer chegar. O Senhor sabe a condição que essa pessoa se encontra. A tua palavra fortalece, a tua palavra cura, a tua palavra limpa, a tua palavra nos guarda, a tua palavra nos direciona. Queremos, meu Deus, termos sensibilidade em ouvir a tua voz. Queremos ter essa sensibilidade, Espírito Santo. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. E aquele que crê, diga, assim seja. E diga graças a Deus. Amém? Nós estamos vivendo essa série de mensagens sobre a guerra invisível, mas é uma guerra real que todos nós enfrentamos todo santo dia e vamos continuar enfrentando até que os nossos olhos se fechem para esse mundo. Essa batalha existe e é mais real do que muitas das vezes você imagina. Falamos na primeira semana sobre as armas espirituais, que se vencem em batalhas espirituais com armas espirituais. Nós falamos no domingo passado sobre, nessa guerra nós precisamos nos revestirmos das armaduras, de toda a armadura de Deus, para que nos ataques do diabo, nos ataques do mal, isso não venha nos causar dano, porque seremos atacados constantemente, diariamente. Ele vai te atacar, ele vai usar situações que vão vir ao seu encontro para tentar te ferir, te machucar, te paralisar. Então nós precisamos tomar toda a armadura de Deus em meio a essa guerra. E hoje eu queria falar sobre o armamento de guerra do nosso inimigo. E nós vamos finalizar essa série de mensagens no domingo que vem. Finalizamos as 4 semanas falando sobre essa guerra invisível. Então hoje eu queria falar sobre o armamento do inimigo.
Hoje eu queria falar até conheça a tática do seu inimigo para não cair nas suas armadilhas. O diabo, ele nos arma ciladas. O diabo, ele tem um anzol. O diabo, ele tem flechas, dados inflamáveis. O diabo, ele tem laços. São várias armadilhas que ele vai criando ao longo do nosso caminho, e se nós não tivermos atentos, ele nos fisga por meio desse anzol, ele nos pega por meio desse laço. De alguma maneira, esses dados inflamáveis, essas flechas, elas nos atingem, e nós podemos correr um grande risco de perecer na nossa caminhada com Deus, porque ele vai usar todos os armamentos que ele tiver para tentar nos atingir. Amém? Conta-se uma história, eu vou entrar na história e logo em seguida nós vamos na mensagem, no versículo, que havia um viajante que ele iria chegar numa determinada aldeia, num determinado vilarejo, e ele chegou num dado ponto que havia dois caminhos, um caminho mais longo e um caminho mais curto, por meio de uma floresta, por meio de um bosque. Ele olhou para o caminho mais longo, ele olhou pelo caminho mais curto e falou: quer saber, eu vou por aqui, eu vou por esse trilho. E logo ali no início daquele caminho ali, ele encontra um velho, um senhor sábio, e o senhor vira e fala para ele assim: meu filho, você conhece esse caminho? Ele disse: não, mas eu quero chegar em tal aldeia, tal vilarejo, e por aqui é bem mais rápido. Ele falou: você realmente é um caminho bem mais rápido, mas cuidado, existem muitas armadilhas ao longo do caminho. Cuidado aonde você pisa. Esteja muito atento, porque muitas são as armadilhas ao longo desse caminho. Mas você tem a escolha de ir por ele, mas você pode ir por um caminho mais seguro. E o que o Senhor me orienta? Olha, eu te oriento a tomar muito cuidado aonde você pisa, porque existem muitos buracos que eles fizeram e tampalho com folhas. Existem muitas cordas, laços que quando você pisa, ela te prende, te joga para o alto. Muito cuidado. E ele acata aquele conselho daquele velho, e ele pega um pauzinho, e ao longo do trilho assim, ele vai batendo um pauzinho assim antes, vai pisando com toda a cautela, vai fazendo assim, vê se tem alguma corda ali, alguma armadilha, e ele passa por um caminho, deu uma armadilha, ele passa por outro caminho, achou um buraco. Ele viu que ao longo do caminho muitas de fato eram as armadilhas. Quando chegou a um determinado ponto, ele começou a ir, e falou assim: já não tem mais armadilha, porque eu estou batendo um pauzinho assim ao longo do trilho, já estou andando, e até agora não tem mais nada. Então na cabeça dele acabou as armadilhas. As armadilhas eram só no início. Foi só no início do trilho, foi só no início da caminhada que tinham armadilhas. Agora eu já não vou enfrentar mais armadilhas. E por ele não estar encontrando nada, ele começou a se descuidar. Ele jogou aquele pauzinho fora. Ele jogou aquela varinha fora. E começou a andar de uma maneira como se o trilho fosse perfeito. E quando ele menos espera, ele afunda dentro de uma armadilha. E quando ele cai naquela armadilha, lá num poço fundo, não tinha como ele sair de lá, os ladrões vêm e roubam ele. Os ladrões vêm e pegam tudo dele. O engraçado é que essa história acontece muito na realidade com a gente hoje, sabe? Quando a gente começa a caminhar com Deus, quando eu me converti, batizei nas águas, o diabo me tentava muito. Muitas oportunidades de fazer coisa errada, de me envolver com um trem errado, de cair, de fazer isso, de fazer aquilo. Era o laço, era um anzol com carne que o diabo jogava assim para tentar me fisgar, para chamar a minha atenção, para me tirar do caminho, para me distrair no caminho. O caminho que estava me levando para a salvação, o caminho que estava me levando para a Nova Jerusalém. O diabo, de todas as maneiras, ele tentava armar laços. Tentava não, armou muitos laços, armou muitas armadilhas para tentar me derrubar. Mas com o passar do tempo, eu já deixei de ver muitas armadilhas que ele usava lá atrás. Ele viu que não me derrubou. Ele viu que não adiantou.
Ele viu que ele tentou, mas eu estava atento. Então ele começou a usar hoje outros tipos de armadilha. Hoje ele usa outros tipos de laço. Hoje ele usa outros tipos de situações para tentar me corromper, para tentar me tirar do caminho, para me tentar tirar da presença. Porque esse é o objetivo dele. O diabo é sagaz, ele veio para roubar, matar, destruir. De alguma maneira ele quer ter acesso à minha vida. A minha alma é preciosa, a sua alma é preciosa. E tudo que ele quer é fazer com que nós venhamos nos apostatar da fé, deixar de viver pela fé, deixar de buscar a Deus, deixar de servir a Deus, deixar de se envolver com Deus, começar a se envolver com esse mundo. Esquecer de Deus, esquecer da Bíblia, passar a viver como vivia outra hora no tempo da ignorância, ignorarmos a Deus, ignorarmos a palavra de Deus, gastarmos a nossa vida, o nosso tempo com tudo, menos com o Senhor Jesus. Então a mensagem de hoje tem 2 versículos, coloca por favor, primeiro versículo, os 2, isso. Efésios 4, 27, o texto diz: não deis lugar a quem? Fala mais alto, igreja santa do Senhor. Tem igreja viva aqui? Peraí, tem igreja viva? Então lê comigo, igreja viva, pelo amor de Deus. Não deis lugar a quem? Vamos lá, 2 Coríntios agora. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos. O quê? Eu não estou ignorando as armas dele, não. Eu não estou desprezando as armas dele, não. Para que ele não alcance vantagem sobre o que, gente? Sobre mim. Para que eu não tenha lugar a ele. Olha para o pastor, por favor, agora. O diabo, ele é conhecido na Bíblia como pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Quem criou a mentira foi o diabo. Deus é verdade. Deus ama a verdade. Deus ama quem vive na verdade. Por outro lado, Deus se abomina, entristece o coração de Deus, pessoas que vivem na mentira. E tudo que o diabo quer é que muitas das vezes a gente deixa de acreditar na verdade e a gente se apegue a uma vida de mentira. Você vê que Jesus, ele se batiza nas águas, o Espírito de Deus vem sobre ele, uma voz do céu brada: eis o meu filho amado, em quem minha alma se compraz, em quem eu tenho alegria. Logo em seguida Jesus é pegado, é levado ao deserto para ser tentado, passa 40 dias, no final de 40 dias, o Satanás aparece e começa a tentar ele, falando, usando a própria palavra de Deus, para tentar colocar em Jesus uma coisinha chamada dúvida. Dizendo: se você realmente é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem, o que, igreja? Em pão. Irmão, 40 dias atrás, uma voz do céu bradou: é meu filho. Deus chamou ele, participa pelo amor de Espírito Santo, Deus chamou ele filho. Jesus nem pecou, passou 40 dias, o diabo já chega: se você realmente é filho de Deus. Não estou entendendo, não. 40 dias meu pai me chamou de filho. Por que agora eu não seria? Por que agora eu não seria filho? Você tem que entender, querido, que muitas das vezes o diabo vai soprar 1000 pensamentos ruins na sua cabeça. O campo de batalha do cristão é aqui dentro. O campo de batalha onde o diabo vai soprar 1000 pensamentos, onde ele vai tentar colocar uma mentira na sua vida. Um pensamento que é mentira, que não tem nada a ver. Um pensamento que não tem nada a ver, que você não precisa disso. Cuidado! Porque às vezes o diabo está usando uma tática de guerra dele, uma dúvida em você, e você está acatando essa dúvida. Quer ver uma dúvida simples que muitas pessoas passam na cabeça? Deus te abandonou, Deus não se importa com você. Quem aqui nunca passou esse pensamento na sua cabeça quando você está vivendo um momento difícil? Quando tudo dá errado, quando tudo desmorona, quando o seu castelo se rui? Quem aqui o diabo nunca soprou? Deus te abandonou. Porque se Deus estivesse contigo, isso não teria acontecido.
Quando a porta se fecha, você pergunta: cadê Deus? Quando você não tem êxito em uma coisa que você está lutando, você orou, você jejuou, você buscou, você subiu um monte, daqui a pouco aquilo deu errado. Você fez de tudo para dar certo, mas no final de tudo deu tudo. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem, não era a hora certa, não era o momento certo, mas você não entende isso. Aí você atribui a culpa a Deus não me abençoou, Deus não quis me honrar, eu acho que Deus me abandonou. Quem coloca esses pensamentos na sua cabeça, hein? Você vê que quando Judas foi trair Jesus, a Bíblia vai dizer assim: Satanás tendo enchido o quê? O coração de Judas. O Satanás já tinha entrado. Antes, querido, de qualquer coisa entrar no coração, a pessoa fica maquinando aonde? Fica aqui na mente. Nada entra no seu coração se antes não passa por aqui. Você fica matutando aquela raiva, que raiva que aquela mulher fez comigo, que raiva que aquele rapaz fez comigo, que raiva daquela pessoa que foi perseguindo. Você cria aqui, e quando você vai nutrindo aqui, sem perceber aquilo, desce o seu coração. Satanás encheu o coração dele. Mas antes o Satanás trabalhou aonde? Na mente, para poder traí-lo, para poder vender Jesus, para poder, se envolver dinheiro. Queridos, o campo de batalha é a nossa mente. E tudo que o diabo ele vai tentar soprar em nós primeiro é uma dúvida, para que nós venhamos achar: eu não preciso fazer isso. Quando nós falamos que domingo é negociável para você congregar, porque sabemos que a semana é uma correria, sabemos que muitos aqui trabalham longe, sabemos que muitos aqui pegam 2 ônibus às vezes para poder chegar no trabalho, sabemos que o horário de pico, muitas das vezes você planeja chegar em casa um horário e você chega a outro. Sabemos que durante a semana é uma alegria quando vocês estão aqui, porque a gente vê que vocês têm sede, vocês amam a Deus e amam estar na casa de Deus. Há quem até chega atrasado e fala: pastor, não, eu chego atrasado. Eu falo: meu irmão, o importante é que você veio. Deus sabe o importante é que você veio. Deus sabe o que você se desdobrou em 10 para você poder estar aqui. Você poderia fazer que muito: não vou hoje não, estou muito cansado. Mas mesmo cansado você veio, mesmo exausto você veio, mesmo chegando em casa às 7h40 da noite, você tomou um banho, correu, chegou na igreja aqui 10:08, você pegou a busca. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua gana, pela sua sede, pela presença do Espírito Santo. Porém, no domingo é um dia mais tranquilo. No domingo nem todos trabalham, é um ou outro que trabalha. Às vezes, quando não dá para vir pela manhã, a pessoa vem à noite, porque nós colocamos isso, que domingo é inegociável, porque domingo é o dia de quem? É o dia do Senhor. É o dia de buscarmos a Deus, é o dia de reunirmos como igreja, é o dia de agradecermos a Deus pelas bênçãos, agradecer a Deus pelos livramentos, é o dia de consagrarmos a Deus a nossa semana, é o dia de consagrarmos a Deus os nossos planos. Porém, muitos fazem a questão. Muitos o diabo já soprou na mente dela: não precisa, não é necessidade. E ela está acreditando numa mentira do diabo, sendo que a própria Bíblia vai dizer: não deixeis de congregar, como é o costume de alguns. Cuidado, porque às vezes o diabo está vencendo você na lábia. O diabo está alimentando pensamentos na sua cabeça e você está achando que é normal. Daqui a pouco você não ora, você é uma pessoa de oração, os seus joelhos tocavam o chão, e daqui a pouco os seus joelhos já não tocam mais o chão. Você era uma pessoa que lia a Bíblia, meditava na palavra, Deus falava com você, e hoje em dia você não lê Bíblia, hoje em dia você não ora, aí você acha que é normal, porque esse é o pensamento que está na sua cabeça. Mas eu não sou também assim, eu não acredito que todo mundo faz isso, eu não acredito que o pastor lê a Bíblia todo dia, eu não acredito que as pessoas fazem isso todo dia. O diabo convence você de uma mentira, o diabo vai trabalhando na sua cabeça e você acredita na mentira dele, achando que é normal, achando que isso é normal. Cuidado, porque ele vai vencendo a gente, é nas ideias. A gente começa a comprar as ideias dele. Aquela história que diz assim: não existe homem fiel, não existe isso. O diabo vai colocando um tanto de coisa na cabeça das pessoas, e ela vai acreditando na ideia dele, ela vai comprando a ideia dele, e ela passa a acreditar na mentira do diabo, como se fosse uma verdade. Uma verdade. Estava conversando com o senhor Maurício,
Foi com o senhor Maurício, não sei mais quem estava na mesa. Eu falei assim, sobre a igreja. Eu falei assim, o problema é que hoje a igreja evangélica está muito banalizada. Existe muito pastor corrupto, existe pastor ladrão, existe pastor sem vergonha, existe pastor bandido, canalha, safado, vagabundo mesmo. O problema é que todo mundo olha para todos e acha que todos é a mesma raça. Mas não vê que existem muitos tementes a Deus, sinceros, verdadeiros, que fazem de tudo para a coisa acontecer. Muitos que pensam na salvação. Muitos que estão tão duro danado ali para poder permanecer com Deus. Mas o engraçado é que a maioria olha para todos como se achando que fosse tudo a mesma coisa. O diabo conseguiu plantar esse pensamento. Por conta de muitos maus caráteres. E às vezes você é uma pessoa séria, mas a pessoa olha para você com aquele olhar. Você não me engana não, vaso. Você não me engana não. Se falar, eu já conheço. Já conheço. É que nem político. Existe muito político canalha, sem vergonha, vagabundo mesmo, ladrão. Mas por outro, existe outros bons, decentes, justos, que estão lá tentando fazer as coisas não certo, estão lá com princípios, mas acaba recebendo a mesma fama que o quê? Que os outros. Acaba recebendo a mesma fama que os outros que faz tudo de errado. Então o diabo, às vezes, ele tenta que a gente compre a ideia dele. Eu não vou dar dízimo em oferta não, porque eu não sei o que eu vou fazer. Não preciso disso não. Mas tem o fulano aí que pregou que não precisa disso. E tem o Beltrano que não precisa fazer isso. E a pessoa vai comprando a ideia dos outros. Mal percebe que às vezes é o próprio diabo usando a boca de alguém para você comprar a ideia dele. E aqui dentro ele já te venceu. Aqui dentro ele já nos venceu. Por isso que nós temos que nos revestir e ocupar a nossa mente, a nossa cabeça. Com o quê? Com a palavra de Deus. Com a mensagem de Deus. Isso aqui que tem que guiar a sua vida. Não é a palavra do pastor Patrick ou a palavra de qualquer outra pessoa. Se está aqui, irmão, acredita nisso aqui. Acredita nisso aqui. Não é acreditar simplesmente no que eu falo, acredita nisso aqui. Que o diabo, a primeira coisa que ele vai trabalhar em nós, o armamento mais pesado dele, é para que a verdade não faça efeito mais na nossa vida. E a gente acredite na mentira que ele nos conta. E passa a viver a mentira como se fosse uma verdade. Eu faço isso, que isso não tem nada a ver. Eu faço isso, irmão, você está vivendo na mentira achando que não tem nada a ver. Você está vivendo no engano e achando que está tudo bem. É a maneira que ele encontrou de se instalar dentro das igrejas. As pessoas vivem uma mentira, achando que está vivendo na verdade, que está tudo bem, que está tudo certo. A segunda coisa que o diabo ele trabalha, o armamento dele, como que ele entra na nossa vida. Quando Jeremias, ele foi restaurar, reconstruir os muros de Jerusalém que foram destruídos pelos inimigos. Eles reconstroem aqueles muros nos 52 dias. E a primeira ordem que ele deu, depois de restaurar o mundo, de restituir o mundo, foi: pessoal, vamos fechar todas as brechas. Vamos o que, igreja? Olha a ordem que ele deu. Por que ele mandou fechar as brechas? Aí você entende o termo que a gente usa hoje, né? Irmão, não dá? Fica dando brecha para o diabo, não. Porque o que é brecha? Nada mais era um buraco, uma passagem, um espaço, aonde que havia-se no muro, que alguém conseguiria entrar por dentro daquele espaço e ter acesso ao lado de dentro daquele muro, daquela cidade. E muitas das vezes o inimigo, quando queria atacar uma cidade, eles procuravam o que naquele lugar? Uma brecha. E eles entravam por aquela brecha. O diabo, às vezes, ele é tão sagaz, ele é tão astuto, que ele começa a nos estudar, ele começa a nos observar. Ele começa a te olhar e ver as suas inclinações, ver o que mexe contigo. O que te abala, o que te entristece, o que te faz feliz, o que você se sente realizado. Ele nos estuda. Sabe os meus pontos fortes, meus pontos fracos. Ele nos estuda, o diabo nos estuda, de ponta a ponta. E aí ele vai começando a mover o tabuleiro dele, as peças dele, justamente para que a gente comece a se inclinar mais para as nossas inclinações, para que a gente comece a dar mais lugar à carne, aos desejos carnais,
para que a gente comece a se perder na caminhada sem perceber, e a gente começa a dar o quê? As brechas. Começa a se envolver demais com algumas coisas. Começa a olhar demais para algumas coisas. A gente começa às vezes sem perceber com coisas. Eu vou dar um exemplo claro, eu já dei esse exemplo, mas foi logo no início da igreja, de um testemunho lá de Goiás, de um senhor, um empresário muito bem remunerado, e ele começou a ter um problema com a esposa dele, briga, frieza no casamento, e ele tinha uma secretária, e a secretária também, por incrível que pareça, estava passando por problemas no seu casamento. E conversa vai, conversa vem, um vai, um sorrisinho para cá, não sei o que, tal, marcar, vamos almoçar juntos, foram almoçar juntos. O que ele já começou a dar ali? O que ele começou a dar? Uma brecha. Despertar interesse. E o diabo viu. O diabo viu. E começou a se relacionar, e conversa vai, conversa volta. E marcaram, e saíram. Isso foi dando vazão. De um relacionamento vai para o outro. Porque a carne é assim. Quanto mais você dá para ela, o que, gente? Mais ela pede. Se você bebe um pouquinho, você vai pedir mais. Eu quero beber mais. A pessoa traiu uma vez, daqui a pouco o diabo vai trabalhar para ela trair de novo. E daqui a pouco ele foi ter um relacionamento com outra mulher. Encontrou a mulher, foi ficar com a mulher. Depois que ele ter ficado com a mulher, ele descobriu que a mulher era portadora do vírus HIV. Isso, anos atrás, não tinha ainda o coquetel que hoje quem tem o vírus toma, se cuida. Mas ele se relacionou com ela e contraiu o vírus do HIV. E ele foi ter um relacionamento com a esposa. O relacionamento estava mal, mas de vez em quando eles tinham um momento como casal. E ele não passou HIV para a esposa. Ele só foi descobrir isso depois, que ela tinha, que ele contraiu, que ele passou. Pouco tempo depois ele morre. Pouco tempo depois a esposa morre. Tinha 2 filhos que foram criados pela avó. Será que foi Deus que escreveu essa história? Eu vou criar esse cara aqui que vai ralar, vai sofrer pra caramba. Será que Deus escreve a história de alguém assim, irmão? Não. O problema é que o diabo vai colocando armadilhas. O diabo vai colocando ciladas. O diabo vai colocando laços para escrever a história dele na minha, na sua vida. E às vezes ele vai trabalhando aqui, e você começa a dar brechas, começa a conversar demais aqui, e começa a fazer umas coisinhas aqui, e começa uma mentirinha aqui, você mente aqui, você engana ali, e você não está entendendo que no mundo espiritual você está abrindo a porta da sua vida e dizendo assim: vem, neném, vem quente que eu tô fervendo. Você está chamando o diabo para entrar na sua vida, pô. Daqui a pouco ele rouba a tua alegria, rouba tudo seu, destrói tudo seu. Daqui a pouco ele mata você. Porque você não percebeu que era ele trabalhando, que era ele criando aquela situação, que era ele trabalhando na sua vida. Quem está compreendendo? Então a primeira coisa, ele quer que eu acredite na mentira como se fosse uma verdade. A segunda coisa, ele vai trabalhando na nossa vida para que a gente comece a dar algumas. Qual a brecha que você está dando para ele? Será que você está dando alguma brecha? Porque ele está procurando uma brecha em nós. E só para finalizar, a gente buscar a Deus, entregar a nossa vida para Deus. O outro armamento que ele usa se chama tempo. O que ele usa, gente? O tempo. Ele vai dando tempo. Ele olha para você: eu tentei hoje, não consegui. Calma. Semana que vem. Ele não tem pressa. Ele não tem pressa. Ele vai roubando o nosso tempo. E ele dá tempo ao tempo. E ele vai investindo. Quando eu fui levantado a pastor, auxiliar, o pastor Cláudio, ele virou e falou para mim assim: Patrick,
3 coisas derrubam o homem de Deus: orgulho, mulher e dinheiro. Que nenhuma dessas 3 coisas você carregue na sua vida. O dinheiro derruba muito o homem, se corrompe, muitas pessoas se corrompem por conta do dinheiro. Mulher, muitos homens de Deus caíram por conta de mulher. E muitos homens de Deus caíram por conta de orgulho. Subiu pela cabeça e nada que ninguém falava, ele já ouvia mais ninguém, porque ele passou a ser dono da sua verdade. O orgulhoso, ele não ouve ninguém. Sempre está certo e os outros está tudo errado. Cuidado com essas 3 coisas. Aí ele virou e falou assim: mas eu quero acrescentar uma 4ª. E ele me contou uma historinha. E eu nunca esqueci disso. Ele virou e falou assim: quer saber? Eu vou mandar, fala que o pastor, bem simplesinho, estava numa igreja pequenininha. Deixa eu ver se eu tenho tempo para contar minha história aqui. Você me dá 5 minutos? Não vou fazer os 5 não, pode ficar tranquilo. Ele falou assim que o pastor, numa igreja simplesinha, ele com a esposa dele na guerra, na fé lá, buscando, tentando encher a igreja. E o diabo olhou para ele assim, o diabo falou assim: eu vou ajudar ele. Porque tem muita igreja que está cheia, mas não é Deus não, tá, gente? Porque o diabo também traz pessoas para a igreja, viu? Para enganar, para iludir. Tem muita igreja cheia aí que não tem Deus não. Por favor, não é toda igreja que está cheia tem Deus não. Tem igreja por aí afora aí que não tem Deus. Jesus não está ali, embora se fala nele, mas não está ali. Igreja é um lugar sagrado, tem que ser santo, santidade. E o diabo virou você: eu vou ajudar ele. Eu vou levar um tanto de gente para essa igreja. A igreja foi crescendo, com a intenção: agora o pastor vai estufar o peito e vai se achar que ele é o cara, que ele é um bambambam, que está arrebentando, e que a igreja tem mais povo na cidade é a dele. E a igreja encheu. O pastor ficou sem entender nada. O pastor falou: tem algo estranho. Eu estou batendo nesse povo, batendo no bom sentido, pregando, lançando. A igreja não tem problema nenhum, a igreja está fluindo. Por quê? Estranho, hein? Não é assim que as coisas acontecem. É guerra para tudo quanto é lado, é luta para tudo quanto é lado, uma dificuldade para tudo quanto é lado. As coisas estão muito fáceis, está algo estranho. E o pastor é o diabo tentando me derrubar. Ele orou com a esposa dele, buscou, e a igreja foi só fazendo o que, gente? Não, foi só... O diabo tentou pegar ele no orgulho, encher ele de uma soberba, não deu certo, então todo mundo foi embora de novo. Aí o outro chegou e falou: você quer saber? Deixa comigo que eu vou derrubar nele. Os olhos dele vão crescer com dinheiro. E começou a chegar recursos na igreja, propostas. E o pastor via que tem dinheiro e falou assim: não, está amarrado, isso aqui dá para me fazer isso, isso aqui dá para me comprar, isso aqui não está amarrado. Não, isso aqui é de Deus, não é nosso, o que é meu, o que é de Deus é de Deus. E ele guardou o coração dele. Não se corrompeu pelo dinheiro, não tocou naquilo que era de Deus. O diabo tentou contra ele, não derrubou. Aí veio outro demônio, a pombagira, e ele falou assim: deixa comigo que eu derrubo ele. Vou colocar uma minha lá na igreja, vai sentar na primeira cadeira, os olhos dele vão ficar sobre ela, eu vou derrubar ele. E entrou uma mulher de boa aparência, e ficou se insinuando, dando em cima do pastor. Na mesma hora ele percebeu: é o diabo tentando me derrubar. O diabo colocando essa mulher no meu caminho. Está amarrado. Ele reforçou o casamento dele, orou, conversou com a esposa dele, e daqui a pouco venceu. Aquela pombagira foi embora, aquele demônio foi embora, aquela mulher foi embora. E aí chegou um demônio lá com uma bengalinha assim, bem velhinho o demônio, nem sei se o demônio fica velho, mas esse era. Na história dele, esse era. Na história dele, esse era. Chegou com um chapeuzinho lá: deixa comigo. Eu falei: quem é você? Todos subestimaram ele. Quem é você que vai derrubar ele? Deixa comigo. Qual é o seu nome? Eu sou o tempo. Eu sou o tempo. E o diabo começou a roubar o tempo dele. Criar tantas coisas, aquele homem que estava orando, daqui a pouco não estava orando tanto, estava lendo a Bíblia, não estava tanto. Foi só sugando o tempo dele com Deus, se esfriando, se apagando, se distanciando.
E aí sim, aquele demônio chegou e virou para aqueles 3 depois e falou assim: agora é a hora, pode atacar. E quando eles foram, aquele pastor caiu. Porque qual foi a arma que o diabo usou? O tempo. Cuidado para ele não roubar seu tempo. Uma das coisas que a gente mais ouve as pessoas falar: eu estou sem tempo na igreja. Estou sem tempo para orar. Mas tem tempo para fofocar, né? Tem tempo para ficar no zap, conversar, ficar no TikTok, no Instagram, mas não tem tempo para orar. Legal. Tem tempo para ver novela, mas não tem tempo para ler um capítulo da Bíblia. Legal isso aí, viu? Parabéns. Seus noveleiros. O meu caso não é novela não, meu caso é filme, tá? Mas eu oro, viu? Eu oro. E tem gente que é como eu, gosta mais de filme do que de novela. Mas cuidado. Porque às vezes já tentou te derrubar no orgulho, já tentou te derrubar com um relacionamento, já tentou te derrubar com dinheiro. E hoje em dia, como que ele está trabalhando, está tentando roubar teu tempo. E quando ele vê que você está fraquinho, fraquinha, aí ele vai usar uma situação para poder te derrubar. E você abre mão de tudo que você viveu com Deus. A guerra é estritamente é invisível. Você não percebe que ela está acontecendo. Às vezes a gente não percebe que ele está trabalhando, mas ele está. Para nos trazer para perto de Deus? Para levar você para onde? Para bem longe de Deus. Fique de pé, por favor. Não se preocupe com o tamanho da pressão, porque às vezes nós somos pressionados. Se atente para o tamanho de quem, igreja? O tamanho do nosso Deus, porque é Ele que nos sustenta. Feche os seus olhos. Se você quiser dobrar os joelhos, se você quiser vir diante do altar, queria que você ficasse à vontade. Você está na casa de Deus. Eu queria que você aproveitasse esses próximos minutos pela frente. A nossa guerra é espiritual, é invisível. Cuidado. Nós temos um inimigo em comum que tenta me derrubar todos os dias, que tenta me levar para longe de Deus todos os dias. Ele tenta te levar para longe de Deus todos os dias. Ele tenta levar você a dar brechas para ele entrar todos os dias. A libertação nada mais é que a gente expulsar da nossa vida o mal, arrancar da nossa vida toda a influência do mal, e de tal maneira que Deus possa reinar em nós. A verdadeira libertação não é quando o mal sai, e sim quando o Espírito Santo entra. Deus te trouxe aqui nessa manhã. Ele tem algo contigo, Ele tem algo na tua vida. Você tem a oportunidade de você orar, pedir perdão, pedir forças, confessar os seus pecados, suas fraquezas. Mas você também tem a oportunidade de pedir para Deus ajuda. Fale com Deus nesse momento. Fale com Ele. Isso. Isso. Examine a si mesmo. Como você está? Talvez você diga para si mesmo: está tudo bem. Será que está mesmo? Será que está mesmo? Você tem andado tão aflito, fraco, desanimado, perdido, sem forças.
como se o combustível da fé acabasse. Sem domínio próprio, sem mansidão, sem paz. Você tem andado tão triste ultimamente, uma tristeza tão grande, profunda no teu peito. Queridos, se volta para Deus, volta hoje. Fala para Ele: Deus, eu preciso me voltar. Eu preciso recomeçar. Eu preciso, meu Deus, ser avivado, ser avivada. Eu estou tão distante de Ti. Eu reconheço que eu me perdi. Eu reconheço que o diabo, ele armou tantas armadilhas para sujar meu coração, para me ferir, para me machucar. Pessoas que agiram com maldade com você, e você se tornou malicioso, maliciosa. Você se feriu, se amargurou. Você não era assim. Você não era essa pessoa que você está se tornando hoje. Mas Deus está dizendo: eu estou aqui para fazer de você uma nova mulher, um novo homem. Com sinceridade, se aproxima de Deus. Com sinceridade, se entrega para Deus, dizendo para Ele: Deus, eu quero o Senhor na minha vida. Me liberta, Pai. Liberta de mim mesmo, liberta o meu ser. Cura o meu ser, transforma o meu ser. Isso. Você está diante disso, Deus. Você está diante do arquiteto de todo mundo. O mesmo Deus que passeava no Éden, na viração do dia. Esse Deus está aqui. Aonde houvesse 2 ou mais pessoas no nome dele reunidas, ali ele estaria. Ele está aqui. Conversa com ele, fala com ele. Que você não quer se perder, que você não quer cair, que você não quer perder essa guerra, essa batalha, que você não quer ser vencido, vencida. Porque uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, porque uma vez que nós estamos aliançados com Ele, comprometidos com Ele, buscando a Ele de corpo, alma, espírito, de todo o nosso coração, meus queridos, nós somos mais que vencedores. E tudo aquilo que nós não vencemos ainda, venceremos. Então se entrega para Deus, se rende a Deus. Faz uma aliança com esse Deus. Que você vai voltar, que você vai buscá-lo, que você vai servi-lo, que você vai andar na verdade, que você vai voltar a buscar, a orar, a congregar, que você vai voltar ao seu primeiro amor, à prática das primeiras obras, que você entende e reconhece que sem Deus você nada é, que sem Deus você nada pode. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre a igreja, vem nessa manhã, meu Deus, fazer um avivamento aqui no nosso meio, quebrantando corações, libertando, curando, salvando, restaurando, meu Deus, avivando. Aleluias, aleluias, aleluias. Precisamos de Ti, necessitamos de Ti. Sopra, Deus, Tua presença. Ele liberta você. Ele tira o fardo de sobre você, o peso sobre você. Ele
Ele te dá a paz. Ele te dá a paz que o mundo nunca vai poder te dar. Ele acalma teu coração. Ele te traz alegria. Aleluias. Diga para ele: eu preciso de ti. Eu preciso do Senhor. Meu Deus, eu quero ser um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora. Aleluias. Me chama pra perto, só assim eu me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender de como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que o Senhor me diz. Abra o seu coração para Ele. Mergulhe a sua vida em Deus. Nós queremos ir mais fundo, meu Deus. Mais fundo, mais fundo, mais fundo. Queremos ter experiências contigo, Pai. Chama Ele de Pai. Fala: meu Pai. Oh, meu Pai. Meu Pai amado, Pai querido. Eu te quero no meu ser, na minha vida. Que mesmo sem entender, tu estás no controle, então eu escondo no teu coração e amarre a ti. Pra eu não desistir, eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas o Senhor estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. Que o Senhor te dê a paz, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te sustente, que o Senhor te ajude, que o Senhor envie o socorro sobre a sua vida. Não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor. que o Senhor sente por mim, eu sei. Vem nos ajudar, meu Deus. Vem nos ajudar, Espírito Santo. Vem nos renovar, Senhor. Vem nos fortalecer, Senhor. Vem levantar essa pessoa, meu Pai. Vem trazer ânimo para ela, Jesus. Sente por mim, eu sei Que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar. O tempo não pode apagar as nuvens, águas nunca levarão o amor Que o Senhor sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. meu Deus. O tempo não pode apagar as nuvens, águas nunca levarão o amor Que o Senhor sente. O Senhor sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por ti, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, Tu estarás ao meu lado, tu estarás ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por ti, mas eu sei que quando
pensar em desistir, Tu estarás ao meu lado, me segurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por ti, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, Tu estarás ao meu lado, me segurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Se eu cair, a tua mão me levantará. A igreja, se eu chorar, e se eu chorar, toda lágrima, O Senhor enxugará. e se eu cair, Se eu cair, creia, a tua mão me levantará. e se eu chorar, Se eu chorar, toda lágrima, o Senhor enxugará. Então vem, aquieta minha alma e faz meu coração ouvir tua voz. aleluias, aleluias, aleluias. Glória, 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 glória te damos, meu Deus. Chama pra perto. Enche esse lugar, enche esse lugar, Assim Jesus. eu não me sinto só. Eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Fala para ele, Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te quero na minha vida, eu te quero no meu ser. Renova, muda dentro de mim, Senhor. Muda meu ser, liberta o meu ser, meu Deus. Assim eu não me sinto só. Receba a força desse Deus, receba a presença desse Deus, a alegria desse Deus, a força que vem do alto, a alegria que vem de Deus. Ele te salva, Ele escreve teu nome no livro da vida. Deus é contigo, Ele te segura nas mãos, para que você não tropece, para que você não caia, para que você não desfaleça, para que você não olhe para trás. Perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que o Senhor diz. Aleluias, 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 aleluias. Pra admitir. Glórias e glórias. Depender é como viver perigosamente. Eu preciso acreditar e confiar no que o Senhor me diz. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar No que o Senhor me diz. Aleluias, meu Deus. Aleluias. Abraça o seu corpo. Deixa Ele abraçar você. Deixa Ele sustentar você. Repara as brechas. Não deixa nada roubar seu tempo com Deus. Não ocupe o seu tempo com coisas supérfluas, passageiras. É que você deixe de ter seu tempo com Deus, a sós com Deus. O segredo é o que você tem em secreto com Deus. Que você nunca deixe de ter os seus momentos em secreto com Deus. Que você nunca acredite na mentira
e faça dela uma verdade na sua vida. O que é certo, o que é errado, e o certo está na palavra de Deus. Sustenta-nos, meu Deus. Receba a força desse Deus, receba a alegria desse Deus, receba a presença desse Deus. Vai adorando Ele, dizendo: Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Isso, igreja, vamos, aleluias, 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 aleluias. Glórias e glórias e glórias e glórias nós te damos, meu Pai. À medida que você adora Ele, Ele vai te enchendo, te fortalecendo, te ungindo, te consagrando, te capacitando, te revigorando. Receba a força desse Deus, a presença desse Deus, a unção desse Deus, o Espírito desse Deus se aposta de você, se apodera de você. Levante o seu rosto, as suas mãos, seja revestido pela presença dEle, seja revestido pelo Espírito de Deus. Oh, aleluias, da minha vida. Ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego, pois meu fôlego é a tua vida, e já me cansarei. Posso ouvir a tua voz, posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova, que me tira desta cova, e me leva até o céu, e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, já vi fogo e terremoto, vento forte que passou, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, já vivi tantos perigos, mas a tua voz me acalmou, mas tua voz me acalmou. Toda ordem das estrelas, ordem as estrelas, e ao mar os seus limites, e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro, eu me sinto tão seguro, no teu colo, ó Altíssimo, no teu colo, ó Altíssimo. Você pode soltar sua voz agora e dizer: não há ferrolhos, não há ferrolhos, e nem portas, que se fechem diante da tua voz, e não há doença, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma, na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluias, aleluias. Ferrolhos, nem porta, Aleluia, Senhor, que se fechem diante da tua voz, não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma a voz na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia. Glória a Deus. Levante as suas mãos
teu rosto. Que nenhuma arma forjada contra ti venha prosperar. Nenhuma arma forjada contra ti prospere. Mas que Deus te guarde. Que Deus nos cubra com teu manto de justiça. Que Deus se levante em nosso favor nessa guerra e nos conceda a vitória. Deus é contigo. E se você crê nisso, eu posso ouvir um amém? Dê essas palmas para Jesus. Toda a honra, a glória seja dada a Deus. Bem forte para Ele, igreja. Louvado seja Deus. Amém. Em Cristo Jesus somos mais. Vamos vencer muitas batalhas. Para finalizarmos o culto, tem aniversariante desse mês aí? Quem vai ficar mais novinho esse mês aí? Vai chegar na casa dos 18 anos? Vem aqui para a gente orar, por favor. Os aniversariantes, tem? Vem aqui pertinho do altar. Deus possa abençoar vocês com muita saúde, muita paz, muita prosperidade, com muitos anos de vida. Mas o melhor presente que alguém pode receber é mais de Deus. Amém? É mais da presença de Deus sobre nós. Amém? Você estende a mão aqui para eles, por favor? Coloque a mão no coração de vocês. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a Ti diante do Teu altar a vida de cada um desses aniversariantes, meu Pai. Aqueles que talvez já fizeram ou aqueles que ainda vão fazer. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles. Que eles tenham muita saúde, que eles tenham muita paz, que eles tenham sabedoria, que eles tenham, meu Pai, direcionamento do alto, que o Senhor possa revesti-los com a Tua presença. Pai, que cada objetivo que eles carregam no mais profundo do seu coração, o Senhor possa trazer luz sobre a vida deles e que cada projeto se torne realidade. A bênção do Senhor seja derramada sobre cada um, que eles tenham êxito, que eles sejam bem-aventurados, que a felicidade seja algo constante sobre a vida deles e que eles possam ter uma história brilhante pela frente. Meu Pai, abençoa, é mais um ciclo que se inicia e que seja sempre na Tua presença, sempre com o Senhor à frente de tudo. Nós profetizamos, meu Pai, céus abertos sobre eles. Nós profetizamos, meu Pai, riquezas e honras sobre eles. Nós profetizamos o melhor dessa terra sobre a vida deles. Em nome de Jesus, sejam abençoados, pois é isso que nós e a igreja declaramos sobre todos. E os que creem digam amém. Parabéns. Vira para o povo lá agora. Parabéns pra você, querida. Muitos anos de vida. Aê! O problema do pastor é que às vezes ele se empolga e acha que é cantor. Aí eu dou umas puxadas na voz assim. Ai. Pega a lembrancinha, pode entregar a Eliane para eles, por favor. O Lucas também é, o Eliane. O Lucas também fica mais velho esse mês, até esquecendo dele ali, que está no cantinho. Deus possa abençoar muito vocês. Amém? Podem voltar para o lugar de vocês. Jesus abençoe mais e mais. Tá? Gente, cadê a Regiane? Cadê o negócio do caldo? Tá na mão já? Então tá bom. Quarta-feira vai ter um caldo top, que não engorda, fit, poderoso, que esquenta do frio, cura gripe. Esse caldo é poderoso. Eu tenho que fazer propaganda do negócio. Esse caldo é diferenciado. Você não vai se arrepender de comprar. Então, quarta-feira vai ter um caldo.
Eu gostaria muito que você pode ajudar. O retiro já vai ser nesse mês. Praticamente vai ser o último evento assim, que a gente vai fazer para levantar recursos. Se você puder nos ajudar, o caldo é quanto mesmo? 1 é 15, 2 é 20. Então desembolsa é 20 conto. Amém? Já compra 2 caldos aí. Compra 4 caldos aí. Quarta-feira, não precisa nem fazer janta. Você já sai daqui montado no caldo. Amém? Levando caldo para todo mundo. Vai ser uma bênção. E você vai estar ajudando numa boa causa. Tá bom? Nós vamos preparar com muito amor, com muito carinho. Eu queria muito contar com você. Então, se você pode comprar agora, tem poucas unidades. Então, ela vai vender aqui agora. Se você quiser, já passa aqui. Pode pagar no cartão, pode pagar para ela aqui. Amém? Quem entendeu direitinho? Já sai daqui já dizendo, já comprei o meu. Sexta-feira ela vai pegar o seu nome, tudo certinho. Para na quarta-feira você só procurar elas e receber o seu caldo. Quem entendeu direitinho? Graças a Deus, tá? Levanta a mão sim. Quem vai comprar uns 10 pelo menos? 10, hein? Já deu certo. Pode fazer mais. Pode comprar mais mandioca e mais carne lá, porque Pai, leva todos em paz, em segurança, guardando, livrando de todos os males. Essa semana, meu Pai, está consagrado ao Senhor. E que seja uma semana maravilhosa, de portas e caminhos abertos. Seja uma semana de resposta, seja uma semana de provisão, seja uma semana de maravilhas, Deus. Pois nós entregamos tudo ao Senhor e é o Senhor que cuida de nós. Em nome de Jesus, e quem crê, diga...